Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é uma pergunta: por que tanta prova? Por que tanta prova? Se você é inscrito, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, divulgue e evangelize com esta mensagem. Dito isso, o tema está em Atos 9:6. Atos 9:6, que diz assim: eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém. Irmãos, se você pegar a palavra aprovação do dicionário, no Google ou dicionário online, tem lá várias traduções. Diz assim: situação aflitiva, teste moral, teste de coragem, teste de fé, verificação, excesso de sofrimento, teste de convicção. Tem um monte de coisa para falar o que quer dizer a palavra provação. Se você pegar a Bíblia, de acordo com a Bíblia, aprovação, as provações, e tentações são parte do plano de Deus. Então, tentação, provação são parte do plano de Deus. Para quê? Para que as pessoas cresçam e cheguem mais perto de Jesus. Então quer dizer que quando a gente tem uma provação, provavelmente é para crescer? É para chegar mais perto de Jesus? Provavelmente sim, é para isso que Deus faz. A aprovação, irmãos, outra pergunta, testa a nossa fé? Sim, porque ela nos dá mais força para dar prova para Deus e para nós mesmos que nós confiamos nele e que nós temos fé que ele vai nos ajudar. Então, a aprovação testa a nossa fé. Ela aumenta, a confiança em Deus. Existe uma diferença bem clara, entre provação e tentação. Provação, geralmente, ela é uma grande dificuldade para testar a fé. Então, a provação é uma dificuldade que aparece na nossa vida, que vai testar a nossa fé. Enquanto tentação é um convite ao pecado. É simples assim. No nosso dia a dia, nós somos tentados pela nossa própria natureza, que é ruim. Somos tentados pela nossa natureza corrompida, nossa natureza má, pecaminosa e assim por diante. Provação é bom, tentação é uma coisa ruim. Deus nos prova, mas Deus não nos tenta. Deus, irmãos, não nos convida a pecar, de jeito nenhum. Deus nos convida a chegar mais perto dele. E quando que você sabe que você está sendo provado? Então faz uma análise aí da sua vida. Você pensa assim: tô desanimado? Tô. Tô orando pouco? Tô. Eu estou esfriando na fé? Estou esfriando na fé, não sou tão fervoroso, quando eu vou na igreja não dou tanto glória a Deus, fico mais no meu cantinho, eu não tenho vontade de buscar o Senhor, não tenho vontade de ir em todos os cursos, na escola bíblica, eu me sinto oprimido por qualquer situação, parece que os pensamentos são ruins. Isso é para ver que se você está sendo provado. Irmãos, se você ler a Bíblia toda, você vai ver que Deus nunca prometeu na sua palavra sucesso na hora. Deus nunca prometeu sucesso imediato. Pode ser que um momento ou outro da Bíblia ele toma providência rápida, mas ele nunca prometeu sucesso rápido. Mas ele garantiu, na verdade, a vitória. Garantiu a vitória para quem perseverasse. Ele fala assim: olha, eu garanto a vitória, mas tem um caminho no meio, tem um processo que você vai ter que passar. Porque se fosse fácil, irmãos, não precisava de esforço. Se fosse fácil alcançar a salvação, não precisava obedecer, não precisava abnegação, deixar outras coisas para lá. Vamos lá, Mateus 24:13 fala assim: mas aquele que perseverar será salvo. Romanos 12:12 fala assim, para você se alegrar na esperança, para ser paciente na tribulação e para você perseverar onde? Na oração. Você pegar a historinha de Josué, o resumo fala que ele nasceu aonde? Ele nasceu como escravo no Egito. Ele conseguiu a libertação, ele foi, ele esperou 40 anos, ele foi no deserto e conseguiu entrar na terra prometida. E nesse período, ele não desistiu de Deus, ele continuou perseverando e ele não perdeu a confiança. Se voltou a sempre Deus, nunca foi para o lado da idolatria. Tanto é que Josué perseverou que ele recebeu a herança que ele estava buscando. Um outro exemplo é a Ana. A Ana, todo mundo sabe, ela era estéril e ela orava todo tempo, toda semana, todo mês, ano após ano. E ela não tinha resposta, ela era uma mulher triste, mas mesmo assim ela continuava orando. E sem resposta, ela não desistiu e não rejeitou a Deus. Falou assim: o senhor não fala comigo, vou parar. Não. Ela continuou esperando a hora que Deus fosse entrar com providência. A Bíblia fala que ela chega para Deus e fala assim, além da oração, ela fala assim: Senhor, se eu tiver um filho, eu vou dar para o Senhor. Se eu tiver um filho, eu vou consagrar ele no templo. Ele é meu filho, mas ele vai ser seu filho. E a Bíblia diz que ela engravidou e seu filho Samuel foi um grande profeta na Bíblia. E além disso, além de Samuel, ela ainda teve mais 5 filhos,
E tem outros exemplos. Se você falar de perseverança, de dificuldade, você tem ali Jó, José do Egito, Jeremias, Neemias, Paulo. Mas o melhor exemplo, o mais especial para falar de sofrimento e o melhor da Bíblia, não tem outro, é Jesus. Né? Jesus é o maior exemplo de perseverança, porque a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, passou por muitos e muitos sofrimentos, foi rejeitado pelo povo que ele veio para salvar. Passou aquela humilhação que naquela época era pior, que além da tortura foi crucificado, foi uma morte de cruz. E Filipenses 2:9 fala assim: depois de tudo isso, né, olha o que Deus fez. Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todos os nomes. Então, irmãos, vale a pena passar por isso, perseverar, porque a vitória é certa. Deus, irmãos, ele controla tudo. E a Bíblia fala em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus. Então, independente do sofrimento agora, fica tranquilo. Deus está no controle. Né? Isaías 48:17, Isaías 48:17 fala assim, ó: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. A Bíblia fala nessa passagem que Deus te ensina o que é importante, o que é útil, e te guia pelo caminho que deves andar. Para finalizar, irmãos, Deus é o nosso Pai. Então, logo, somos seus filhos. E o pai, irmãos, corrige a quem ele ama. Um pai corrige seus filhos. O que Deus não se agrada, e como um pai não se agrada, é quando nós sofremos. Deus não se agrada quando a gente está sofrendo, mas ele permite. Ele deixa isso acontecer, porque a gente vai aprender mais um pouco dele e vai aprender um pouco mais da gente. A gente vai aprender um pouco mais de Deus, porque a gente vai chegar mais perto dele e vai aprender mais da gente, que a gente consegue suportar aquela prova. Porque a vida é assim, passa uma prova, depois vem uma maior, e vai uma maior, e a vida é assim, a gente vai perseverando, né? Assim, a gente aprende essas coisas não numa escola, não numa faculdade. A gente aprende as coisas da vida com as provações. As dificuldades vêm nas provações. O sofrimento, quando ele vem, ele nos ensina alguma coisa. Então, quando vier o sofrimento, é importante, primeiro, entenda, veio o sofrimento porque foi a vontade ou a permissão de Deus. Ou Deus quis aquilo ou ele deixou. Algum motivo tem. Segunda coisa, Deus dá a graça para suportar. Vai vir o sofrimento? Vai. Mas Deus vai dar a graça, a presença, a força para você suportar aquilo. Segunda coisa, não podemos entrar e sair igual. Temos que aprender alguma coisa. Passou um sofrimento, um problema, alguma coisa tem que extrair daquilo ali. Então pensa, tá todo um problema, toda uma situação difícil. O que Deus quer me mostrar com isso? Outro ponto. Entenda, sofrimento tem começo, meio e fim. Então, vai ter um tempo, é o tempo oportuno para Deus encerrar isso. Então, e outra coisa, para finalizar, até para antecipar esse término, leve o sofrimento, leve esse problema para Deus em oração. Está com um problema? Vamos esperar o tempo acabar. Não, vamos orar. Senhor, abrevia isso, tenta diminuir esse tempo, faz essa prova acabar, faz ela ser um pouco mais rápida e assim por diante. Leva para Deus em oração. Para finalizar, Romanos 5, a Bíblia fala que, Paulo, né, fala que Deus ele se alegra no sofrimento. Pode até parecer uma coisa difícil, mas quando você está sofrendo, você vai chegar perto de Deus e é isso que Deus quer, você perto dele. Amém. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Pedimos que tu venha nos ensinar, Senhor, a passar por essas dores, essas provas, Senhor, da melhor maneira possível. Venha, Senhor, fazer a sua vontade em nossas vidas, derramando graça sobre os seus filhos. E quando vier uma prova, vier uma dificuldade, que no tempo oportuno, Senhor, através da oração, o Senhor termine com ela e finalize. Em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e evangelize com esta mensagem. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.